adotado pelo deputado em suas falas para justificar a tipificação penal e ainda a ordem de prisão. Como o deputado me antecedeu, já ficou muito claro o seu arrependimento e já ficou muito claro que, se fosse hoje, as palavras e o tom adotado seriam outros. Ainda assim, como me debruço exclusivamente sobre critérios técnicos, o tom e nem tanto as falas poderiam ser passíveis de consideração no espectro penal ou processual penal, especialmente quando emitidas por um agente político em pleno exercício de seu mandato. O caput do artigo 53 da Constituição Federal prevê o que a doutrina denomina como imunidade material, ou seja, a inviolabilidade civil, penal, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Nesse momento, eu repetiria, como o deputado fez, as palavras do eminente ministro, senhor Alexandre de Moraes. Não o farei em respeito ao plenário, uma vez que já foram ditas pelo deputado Daniel Silveira. Eu passo, portanto, a me debruçar sobre outra fala também do ministro, quando ele se debruça especificamente sobre a importância da imunidade material. Nesse ponto, eu abro aspas para a fala do eminente ministro. A imunidade material implica subtração da responsabilidade penal, civil, disciplinar ou política do parlamentar por suas opiniões, palavras e votos. Nesse momento, eu fecho aspas e cito, através das palavras do ministro Alexandre de Moraes, Nelson Hungria, que nas suas opiniões, explicando Nelson Hungria, palavras e votos, jamais se poderá identificar por parte do parlamentar qualquer dos chamados crimes de opinião ou crimes da palavra, como apologia a criminosos, vilipêndio oral a culto religioso e etc. Pois a imunidade material exclui o crime nos casos admitidos. O fato típico deixa de constituir crime, porque a norma constitucional afasta, para a hipótese, a incidência de crime. Fecho aspas. O texto anterior ele é categórico e suficiente para que se verifique a inexistência da prática delituosa por parte do deputado. Para que se fomente o debate, pode-se haver a discussão sobre a pertinência da escolha das palavras e do tom, assim como o próprio deputado já reconheceu. Mas, em momento algum, essas palavras poderiam ser consideradas criminosas. Dando prosseguimento aos aspectos técnicos e jurídicos que foram, nesse ato, desconsiderados, é importante que seja trazida à baila a leitura do artigo 53, parágrafo 2º, que exige critérios cumulativos para a possibilidade da prisão de um agente político no exercício de seu mandato, quais sejam que haja flagrante de crime inafiançável. Começando com o critério da flagrância, a peça relata que, em função da normal atividade do parlamentar, que habitualmente faz uso das suas redes sociais para informar e prestar contas aos seus eleitores, esse teria, através de sua palavra, incorrido em uma série de crimes que, abro aspas, além de tipificarem crimes contra a honra do Poder Judiciário e dos ministros do Supremo, são previstas expressamente na Lei 7170 de 73, a Lei de Segurança Nacional, especificamente nos artigos 17, 18, 22, 23 e 26, tudo isso de acordo com a decisão do eminente ministro. A peça inaugura, portanto, uma modalidade nova de flagrante, ao justificar que, pelo fato das falas do deputado estarem disponibilizadas em vídeo e distribuídas pela rede mundial de computadores, haveria infração permanente e, consequentemente, o flagrante delito. A extensão das modalidades da situação de flagrância não encontra embasamento no ordenamento jurídico ou doutrinário, vez que é o artigo 302 do Código de Processo Penal que traz as hipóteses do flagrante delito. Vou desconsiderar, vou abrir mão de citar quais são essas modalidades, haja vista que faltam 5 minutos para o encerramento da minha fala. Percebe-se, assim, que nenhum desses casos é capaz de abarcar a conduta do deputado. Ao contrário. O contrário disso permitiria que se criasse uma figura do flagrante permanente, em que qualquer ação que venha a ser gravada por meios telemáticos e posteriormente distribuída ou compartilhada pela internet
eventualmente viesse a se enquadrar com uma conduta delitiva, ou então que pudesse eventualmente contrariar os aspectos legais de uma prisão em flagrante. Superada a ausência do pressuposto da flagrância, passamos a analisar a falta do segundo requisito obrigatório para que se decrete a prisão de um agente político eleito, qual seja que o crime seja inafiançável. Nesse ponto, há que se fazer distinção entre os tipos penais que são considerados inafiançáveis e as hipóteses legais em que o Código de Processo Penal prevê que não seja concedida a fiança. No primeiro caso, que cuida dos crimes inafiançáveis, que é condição sine qua non para que a prisão de parlamentar aconteça, a Constituição é responsável por elencar, em seu artigo 5º, inciso 42, 43 e 44, os tipos penais que não são passíveis de fiança. E aqueles, também incluindo nesse rol, chamados crimes hediondos, que, por sua vez, estão em lei própria, Lei 8072, de 1990. Com o intuito de que esse ponto fique absolutamente claro, é necessário que se frise que a permissão constitucional para que o parlamentar, na vigência de seu mandato, seja preso, depende, obrigatoriamente, da condição da flagrância. E que o crime atribuído ao agente seja inafiançável. A qualidade de inafiançabilidade, portanto, é do crime cometido, e não da eventual hipótese de não concessão de fiança, conforme ocorre na leitura do artigo 324 do Código de Processo Penal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes considera presente a possibilidade constitucional de prisão em flagrante, com base na inafiançabilidade construída, reunindo-se aditivamente os requisitos legais do 312 e o 324 do Código Penal, Código de Processo Penal, corrigindo. Tal solução não encontra respaldo legal suficiente para garantir a lisura do mandado de prisão e, por conseguinte, da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Encaminhando para o final, senhor presidente, não há, frise-se, nenhum doutrinador do direito pátrio que advogue pela tese que os crimes tipificados na Lei de Segurança Nacional sejam inafiançáveis, de forma que todas as condutas atribuídas ao deputado Daniel Silveira são, sim, afiançáveis, o que afastaria de pronto a possibilidade de prisão do parlamentar. Seguindo as condições e as considerações da doutrina majoritária e da própria disposição legal do artigo 323, inciso 3 do Código de Processo Penal, a inafiançabilidade da conduta estaria prevista caso o deputado fizesse parte ou liderasse um grupo armado com o intuito de subverter a ordem democrática vigente, o que, evidentemente, não reflete a realidade dos fatos, em especial a simples ausência numérica de agentes para que o fato pudesse se amoldar ao tipo. Pelo exposto, é patente que a prisão é ilegal e deveria ser relaxada imediatamente, de acordo com o artigo 648, inciso 1 do Código de Processo Penal, uma vez que não há justa causa para a prisão em flagrante. A nossa lógica constitucional, senhor presidente, não admite o direito do autor, mas sim o direito do fato. Não se pode fazer uma interpretação divergente em função da qualificação de quem comete o ato, a não ser que haja menção inequívoca na própria lei, que não vem a ser o caso. Especialmente quando consideramos a gravidade dos institutos esculpidos no direito penal e no direito penal processual. Há que se seguir, portanto, a regra da previsibilidade normativa. Pelos consistentes motivos anteriormente expostos, requer a defesa que os nobres deputados e deputadas votem neste ato pela liberdade do parlamentar, considerando-se, basicamente, os critérios técnicos exaustivamente expostos nessa ocasião e considerando que há, efetivamente, arrependimento por parte do nobre parlamentar que, repito, fizesse um vídeo desse na data de hoje, escolheria com muito mais critério as palavras e o tom adotados. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra à relatora, deputada Magna Mofato, para que apresente parecer pela Comissão de Constituição, Justiça